Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Breviglieri. Nós vamos ver agora a segunda parte de receptores. Vamos lá! Um mecanismo de sinalização e de efeito biológico muito interessante é o que nós temos nas cascatas de proteínas quinases de membranas. Então nós temos um sistema bem interessante que é muito importante para a área da saúde hoje em dia, que seria o sistema, na verdade, das chamadas proteínas quinases. Essas proteínas quinases são estruturas complexas de membrana. Nós temos proteínas chamadas de proteínas beta, nós temos chamadas proteínas alfa. Essas proteínas alfa, essas proteínas beta, podem ser ativadas, por exemplo, por hormônios peptídicos, e aqui eu vou usar um exemplo muito interessante, o exemplo da insulina. Então, a insulina, lembrem que a insulina é um hormônio peptídico, então ela não entraria na célula, ela tem que se ligar em um receptor de membrana. Esse receptor insulínico, quando eles forem ativados então pela insulina, que foi liberada pelo pâncreas, pelas células beta do pâncreas, quando nós tínhamos uma alta na glicemia, então houve um aumento da glicemia, da glicose no sangue, as células beta do pâncreas foram estimuladas a liberar a insulina, essa insulina vai se ligar em receptores de inúmeras células dos tecidos corporais. Aqui, por exemplo, pode ser uma célula adiposa, pode ser uma célula muscular estriada esquelética, e que o objetivo final, o que seria? Seria colocar na membrana, por exemplo, proteínas como a chamada GLUT, porque aquela GLUT, o que ela seria? Ela seria um receptor de membrana, por exemplo, lá numa célula muscular, a chamada GLUT4. Ela promoveria, então, quando ela é colocada na membrana, essa GLUT4, lembra? Ela vai fazer a difusão facilitada da glicose. A glicose, então, vai entrar nessa célula e, com isso, eu tenho uma diminuição dos níveis de glicose fora da célula. Eu tenho uma diminuição da glicemia. Detalhe importante, quanto mais essa glicose entrar nas células do corpo, hepatócitos, células musculares, células adiposas, quanto mais a glicose entrar, ou seja, quanto mais houver esse processo de difusão facilitada, mais rápida vai ser a queda da quantidade de glicose na corrente sanguínea, ou seja, da glicemia. E mais glicose vai entrar se assim que ela entrar, ela for consumida. Ou seja, consumida de alguma forma e diminuída de alguma forma nesses meios intracelulares, para que quando a glicose entrou, ela foi consumida, rapidamente consumida ou transformada em outras moléculas, pode haver, por exemplo, a entrada de mais glicose, porque isso acelera o processo de difusão facilitada. Então, essas vias de transdução, o detalhe interessante da ativação de proteínas quinases é justamente o fato da gente perceber que muitas vezes a ativação de um receptor de membrana pode ativar uma série de mecanismos de transdução de sinais. Então, por exemplo, quando houver a ligação da insulina com as proteínas quinase, vai haver a união dessas duas quinases. A partir dessa união, elas vão se ligar aqui e vão se fosforilar. A partir do momento em que elas se fosforilam, eu tenho a fosforilação dessas proteínas quinases, elas podem fazer, através dessa fosforilação, uma série de ativações que nós chamamos, porque lembra que o que vai sofrer ação de uma enzima são chamados de substratos. Então eu tenho uma série de substratos dos receptores à insulina, dezenas já identificados, e esses substratos vão sofrer uma ativação, muitas vezes uma fosforilação, e a partir do momento em que esses substratos tornam-se ativos, eles podem promover uma série de transduções de sinais. Por exemplo, eles podem promover glicólise. Lembra que a glicólise é feita por uma série de enzimas. Essas enzimas, na verdade, vão pegar a glicose,
coloca um fosfato nela. Aliás, essa primeira fosforilação da molécula de glicose é interessante, porque ela não vai sair mais quando forma a glicose e um fosfato. Então, o que eu tenho? Eu tenho ativação de enzimas que podem promover a quebra da glicose. Lembra que quanto mais glicose for utilizada, mais fácil vai ser a entrada da glicose nas células e mais fácil vai ser a diminuição da glicemia. Então eu vou ter ativação de processos de glicólise, eu vou ter ativação de uma série de mecanismos de transcrição, ou seja, o DNA sendo ativado, produzindo RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro pode sair para o citoplasma e fazer, por exemplo, a produção de uma série de enzimas que podem promover uma série de reações. Ou esse DNA ativado pode, por exemplo, produzir RNA que vai se ligar em ribossomos. E esses ribossomos, lembra que eles podem se ligar no retículo endoplasmático para produzir proteínas que fiquem dentro de um sistema de endomembranas de retículo endoplasmático rugoso. Então, por exemplo, aquelas GLUT que eu falei, elas vão ser produzidas dentro do retículo endoplasmático rugoso. A partir do momento em que elas são produzidas, elas são levadas para o complexo de Golgi, e do complexo de Golgi, através de vesículas, vai haver a saída dessas vesículas, e essas vesículas vão se ligar na membrana também por processos desses substratos sendo ativados. É muito comum nesses processos haver a liberação de cálcio intracelular. Havendo liberação de cálcio intracelular, facilita a saída dessas vesículas, e essas vesículas, quando se ligam na membrana, estão expondo esses receptores do tipo GLUT. Desculpe, essas proteínas de transporte do tipo GLUT. Então, quando se colocam essas proteínas na membrana, começa a diminuir a glicemia, e eu tenho ativação de toda essa via de produção. Eu tenho também, por exemplo, lembra que a gente pode pegar glicogênio e quebrar esse glicogênio e transformá-lo em glicose. Então esse processo de glicogenólise, esse processo de quebra de glicogênio, assim como eu tenho enzimas que vão fazer o quê? Que vão pegar glicose e vão transformar glicose em glicogênio. Eu tenho enzimas que fazem isso, eu tenho enzimas que fazem isso. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante. Essas enzimas, na verdade, que quebram glicogênio, esses substratos de receptores de insulina vão inibir a atividade dessas enzimas e vão estimular a atividade dessas enzimas, pegando aquela glicose que está entrando e transformando em glicogênio, promovendo a formação de glicogênio ou até de moléculas de lipídio numa célula adiposa. Então eu tenho processos de síntese de glicogênio, tenho processos de síntese de lipídios, ou tenho ativação dos processos de síntese de proteínas, por exemplo, em uma célula muscular. Então percebam que a ativação de um único receptor pode ativar uma série de processos de transdução e gerar uma série de respostas biológicas. Talvez essa seja a importância de se compreender. Por exemplo, lembrem-se que diabetes do tipo 2 é um tipo de diabetes que ela na verdade é multifatorial. Ela tem muito caráter genético, mas ela tem também fatores ambientais. Esses fatores ambientais que estão envolvidos são justamente de hábitos alimentares, com muita glicose. Então esses mecanismos podem ser saturados e alguma falha em qualquer mecanismo desse pode fazer com que eu tenha dificuldade de diminuir a minha glicemia. E eu tenho, muitas vezes, um chamado diabetes do tipo 2, que não é pela falta de insulina, mas é por uma falha em alguma via de transdução dessas células do corpo. Tendo uma dificuldade, então, de diminuir a glicemia, o indivíduo tem aquela série de problemas
que o cara pode ter pela falta da glicose nas células, pela formação de corpos cetônicos, por todos os erros de metabolismo que esse excesso de glicose pode nos causar. Certo, pessoal? Então aqui é uma via de sinalização bem importante e a gente vai continuar, tem uma próxima aula, então curtam essa aula e acompanhem que a próxima aula eu vou falar de outros mecanismos, então, de vias de sinalização através de receptores.